E lá estava a minha amiga, me esperando como havíamos combinado. Pagou minha passagem, me levou para a casa dela e ela encontrou um emprego de empregada doméstica para mim e eu trabalhei por 2 meses. Mas nesse meio tempo, ninguém da minha família sabia aonde eu estava, porque eu havia desaparecido. Só que essa minha amiga era amiga da minha família, porque eles moraram no Paraguai e a gente se conheceu, foi lá. Eu era muito amiga da sua filha, a gente brincava junto, né? Então meu pai logo desconfiou que eu poderia estar na casa dela. Ligou para ela e realmente eu estava. E eles foram lá me ver. Não lembro bem direito, mas eu acredito que eles foram lá me ver. Mas também só foi isso, sabe? Foram embora e lá eu fiquei e eu trabalhei 2 meses. E eu fui na igreja e pedi para o pastor uma carta de recomendação para que eu pudesse estudar num colégio interno em Maringá. E ele fez a carta, eu com aquele dinheiro eu comprei a passagem, levei minha roupa dentro de saco de lixo, não tinha nenhuma mala, aqueles poucos de trapos ali, eu fui. Cheguei em Maringá, era 4 horas da madrugada. O ônibus para o colégio saía às 10 horas da manhã. Mas eu tive que ficar ali sentada de castigo porque eu não tinha dinheiro para guardar aquelas roupas num guarda... Não me veio agora o nome, como que guarda-volume, né? E ali eu fiquei sentada até às 10 horas. Chegando no colégio, eu pedi para falar com o diretor. O diretor não estava. Então veio o secretário conversar comigo. E eu falei, entreguei a carta para ele. Ele falou assim, olha, nós não temos vaga. No colégio veio moças do Manaus. E chegou aqui e o diretor não aceitou porque não tem vaga. Eu falei, o senhor não está entendendo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho família, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho nada. Não tenho como sair daqui. Ele falou assim, você fica aqui que eu vou conversar com a minha esposa. Eles eram professor e o apartamento deles era assim, era no final do dormitório. Sabe, não é que era uma coisa separada, separava uma porta. A porta de dentro do apartamento deles dava dentro da sala de reunião que nós tínhamos, da capela, onde nós tínhamos reunião do dormitório das meninas. Aí ele voltou e ele falou assim, olha, por incrível que pareça, a minha esposa aceitou. E olha que um pastor pediu para ela deixar a filha dela ficar em casa e ela não aceitou. Mas eu falei de você. E eu agradeci a Deus porque era Deus intervindo por mim. Só que ela falou assim, nós vamos ficar com você aqui até o lar da Golden Cross ficar pronto. Esse lar das meninas ficava 5 quilômetros retirado do colégio. Então eles falou assim, então depois quando estiver pronto você vai para lá. Eu falei, tudo bem. Aí passou, acho que eu fiquei com eles 2 meses e o lar ficou pronto e eu fui para lá. Só que as meninas de lá vinham a estudar no colégio. Então tinha uma Kombi e tinha um motorista que morava perto, né? Que dirigia. Só que às vezes ele não podia. E como eu sabia dirigir,
eu, comecei a dirigir a Kombi, trazer as meninas. Eram 21. E quando chovia, a Kombi escorregava para lá e para cá. Todo mundo gritava, né? Mas eu sempre mantive, sabe? Sempre, graças a Deus, foi uma coisa assim que eu aprendi a dirigir. E como eu amava, eu me dediquei, sabe? Eu me tornei assim uma excelente motorista. Mas, devido aos ciúmes da filha da tia do lar, que ela era monitora, e eu não era monitora, mas a tia me colocou como chefe da cozinha. No colégio, a professora, quando saía, ela me deixava responsável na sala de aula por se alguém fizesse alguma bagunça para que eu contasse para ela. E com isso eu ganhei um apelido de leiteira. Não sei se alguém já ouviu isso. Hoje as pessoas chamam de bullying, mas naquela época a gente não conhecia bullying, né? Era de leiteira mesmo. Mas falando para vocês assim a verdade, nunca me incomodei, nunca me importei, entendeu? Eu ia ao meu chamado. Mas a filha da tia começou assim a criar problemas para mim, porque ela não gostava de mim, entendeu? Então a pressão era forte. Vocês acreditam que eu, vindo de um lar destruído, cheio de rejeições, como que era o meu emocional? Muito baixo, né? Então eu não sabia lidar com isso. E eu pedi, então nessas alturas meu pai estava morando em São Paulo, no Lajeado. Não sei quantos quilômetros fica de Cotia. E eu, alguns finais de semana, eu ia para Maringá e ficava na casa de um tio. E eu liguei para o meu pai e perguntei para ele que a minha situação e que eu queria ir embora. E que se eu fosse, se ele me recebia na casa dele. Ele falou que ia conversar com a esposa dele para ver se me aceitava. Triste, né? Você tinha uma família, tinha um pai, agora você fala com teu pai se ele te recebe na casa dele e ele fala que tem que falar com a sua esposa. Falei, tudo bem. Aí outra vez eu liguei, ele falou que sim, que ela tinha aceito, que eu podia ir. O diretor do colégio, ele insistiu para que eu ficasse. Olha só para vocês verem, né? Eu errei em ter saído. Eu errei. Minha vida teria sido diferente. Muito diferente. E aí você pergunta para mim, Mirma, você se arrependeu? Não. E depois eu vou falar para vocês o porquê. O porquê de tudo isso. Hoje eu sou capaz não, eu faço, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei na minha vida. E depois você vai entender o porquê dessa gratidão. Então, uma garota de 17 anos, com esse histórico de sofrimento, de rejeição, nunca tive ninguém para me ensinar, sabe? Porque meu pai era meu amigo, ele era homem, sabe? Mas aquela conversa de ter no dia a dia coisas de mulher, o que fazer, isso, aquilo, outro, conselhos, né? Da vida, nunca tive ninguém que me fizesse isso. Muito pelo contrário.
só ouvia falar mal de mim, porque mulher é muito fácil para ficar mal falada. Vocês sabem disso. E eu acredito que antes era pior ainda. E aonde que eu era mal falada? Era no meio da família. Ninguém te acolhe, ninguém te ajuda. Mas para falar mal de você. Hoje eu falo para você sem dor. Ainda que eu volte no passado ao estar te narrando a minha história, eu estou assim, vendo tudo o que aconteceu. Mas dentro de mim, agora, nesse exato momento, por às vezes fração de momentos, eu até posso sentir uma tristeza. Mas a gratidão a Deus, ela supera qualquer sofrimento. Então, morando em São Paulo, no Lajeado, tá? Meu pai, eu me matriculei em Cotia, estava estudando. E à noite, meu pai pegava um Fusquinha bem velhinho, acho que 63, da vizinha, porque ela fazia faculdade em São Paulo. Então, quando ela vinha, o ônibus deixava ela na Raposo Tavares. E meu pai ia buscar ela. Só que meu pai não subia até o colégio onde eu estudava, por causa de questão financeira, de gasolina, porque o carro não era dele, ia gastar gasolina que não era dele. Então eu descia até a Raposo e esperava ele num posto de gasolina, para eu poder voltar junto com ele. Só que um dia desses, eu descendo, era de noite, mais de 10 horas da noite, eu estava descendo e lá embaixo na Raposo eu vi 3 homens parados. Mas o problema é que eu não sabia que lá era um ponto de ônibus. Então eu parei, fiquei do lado de um poste esperando que aqueles homens saíssem para que eu pudesse descer. Mas nisso o tempo foi passando e era escuro, ali não tinha casa, tinha terreno vazio. Conforme onde eu estava ela descia, a Raposo estava lá embaixo, ela formava um barranco, sabe? Aí veio uma Brasília e parou, me viu e parou. E eu assim, dei um passo atrás. Ele falou, o que foi, moça? Não fica com medo. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, não, é que eu preciso descer, porque meu pai me espera lá embaixo, mas lá embaixo tem 3 homens e eu tô com medo. Ele falou, sobe no carro que eu vou te levar. E eu, a princípio, não quis. Ele falou, por favor, sobe, é perigoso você ficar aqui. E eu subi. Só que ao invés dele virar o carro para me levar, ele seguiu. Eu falei assim, mas aonde o senhor está indo? Não, eu vou virar em frente ao colégio. Ele passou em frente ao colégio que eu estudava e ele não virou. Aí tinha um ponto de táxi. Eu falei, me deixa aqui que eu vou de táxi. Ele falou, moça, é muito perigoso São Paulo. Porque ali naquele momento eu expliquei para ele que eu era do interior, que fazia pouco tempo que eu morava em São Paulo e eu estava com medo, né? E aí ele falou assim, aqui é muito perigoso você pegar táxi essa hora. Eu vou te levar porque... Eu falei assim, aí ele seguiu, eu falei, não, mas o senhor não vai... Ele falou assim, não, essas horas teu pai já foi embora. Eu vou te levar. Eu falei, mas por onde o senhor vai? Ele falou assim, não, eu vou cortar caminho. Porque na verdade tinha um outro caminho para chegar até o Lajeado, sem ser a estrada de asfalto normal que todo mundo, né? Então ele cruzou a Raposo. Quando ele cruzou a Raposo, que ele pegou aquele outro atalho, com a mão direita ele levou na minha perna esquerda. E eu tirei e falei, moço, por favor, o que o senhor está fazendo? Ele falou assim, o que você acha da gente ir para o motel? Eu te pago. Falei, moço, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, moço. Entende? Eu fiquei apavorada. As pessoas depois me disseram assim, você poderia ter aceito. E aí quando chegasse lá no motel, você, né, gritaria, falaria, entendeu?
Falei, gente, uma menina da roça, 17 anos, sem experiência, cai na mão de um bandido. Você vai lembrar, sabe? Não conhecia motel, o que eu ia pensar? Ai, nossa, eu vou porque lá eu grito e você... Aonde? Eu só pedia pelo amor de Deus. Pedi para ele, falei, moço, me deixa aqui, eu vou a pé. Ele falou, conheço tipo que nem você, são todas iguais, falam as mesmas histórias, mas vocês são tudo a mesma coisa. E ele vinha colocar a mão e eu tirava, e eu comecei a tremer que nem uma vara verde dos pés à cabeça. Falei, moço, por favor, pelo amor de Deus. E eu comecei assim, sabe, eu comecei a ficar nervosa, né? E aí ele pegou um revólver e colocou aqui na minha cabeça. Ele falou assim, você cala a boca, porque você está me deixando nervoso. E se você me deixar nervoso, eu vou acabar te matando. E eu não quero fazer isso porque eu sou pai de família. Eu não quero fazer isso. Mas era incontrolável. Todas as vezes que ele vinha colocar a mão na minha perna, eu só falava assim, moço, pelo amor de Deus, deixa eu aqui, eu vou a pé. Ele falou assim, não, lá na frente tem um caminho no meio do mato. Eu vou entrar lá e eu vou fazer as coisas com você. Aí, antes dele entrar, eu falei, moço, para aqui na beira da estrada mesmo, moço, né? Por favor. Ele falou, você acha que eu sou bobo? Teu pai deve estar te procurando e passa aqui e vai te ver, né? E chama a polícia. E aí ele entrou. Ele não entrou muito, mas ele entrou e parou o carro. E pediu para mim tirar a roupa. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, por favor. Comecei, né? O que ele fez? Ele desceu mais, aí ele foi até o final mesmo. E lá no final tinha um precipício, era cheio de mato. Aí ele pediu que eu saísse do carro e que ele tirou a roupa dele e pediu que eu fizesse coisa. Eu comecei a tremer, eu falei, moço, pelo amor de Deus, moço, eu nunca fiz nada dessas coisas, moço. Claro, gente, eu já tinha sido abusada sexualmente, violada, mas eu mesma ter feito alguma coisa, eu nunca tinha feito nada. E aí, ele pediu, tira a tua roupa e deita no banco da frente. E eu deitei. E ele veio por cima de mim, tá? Mas não tinha... E ali, antes de qualquer coisa, eu fechei os meus olhos e fiz uma prece a Deus. Eu fiz uma prece a Deus. Uma prece assim de fração de segundos. E esse homem levantou e falou para mim, vista a sua roupa. Eu levantei, vesti minha roupa. Ele falou, sobe no carro, que eu vou te levar até lá em cima. Eu falei, moço, pode deixar, eu vou a pé. Sobe aqui. Eu subi. Antes de chegar na estrada, ele parou o carro e mandou eu descer, virar para o mato e não anotar número de placa, porque se eu fizesse, se eu fosse a polícia, ele falou, eu sei aonde você estuda, eu passo lá e eu te mato. Aí eu fico, ele sai, aí eu vou. Vocês acreditam que nessas horas a gente não chora? Não chora. Eu não sei o que acontece, mas a gente não chora. Mas treme, que nem uma vara verde. Treme, corpo, você não consegue, você treme, as pernas tremem, tudo treme. Quando eu tô descendo, lá na frente, talvez assim uns 200 metros,
eu vejo um carro e 3 homens pro lado de fora. Eu parei, olhei e eu pensei, e agora? O que eu faço? Fico aqui? Aonde? Até amanhecer o dia? Ou eu corro e passo por eles? Aí eu pensei, se Deus me livrou aqui, Deus não vai permitir, Deus não ia me livrar, né, de uma para ser pego ali na frente. Deus não ia fazer isso. Foi o que eu fiz, ó. Passei numa velocidade que eu acho que é a 1000 por hora na frente daquele carro. Casa dos meus pais não, do meu pai onde ele morava, da onde eu estava, dava mais ou menos 1.500 metros. Pertinho, só para vocês terem uma ideia. Se eu morresse, e o pior, que o homem ia me jogar lá embaixo naquele precipício, nunca mais ninguém teria me encontrado. Só que Deus tem planos pra gente. Deus tem planos maravilhosos e preciosos, que hoje eu entendo o porquê Deus permitiu tudo. Não foi Deus que mandou. Mas você sabia que tudo que acontece na nossa vida existe um propósito? Cheguei em casa, quando eu toquei na porta, aí não consegui mais nem falar. Eu só falei assim. Meu pai perguntou quem era. Eu falei, pai, sou eu. Aí eu comecei a chorar. Aí eu não conseguia mais falar. Fiquei 3 dias dentro de casa chorando. Vocês não vão acreditar. Sabia que a vizinha falou pro meu pai que era mentira minha? Porque não tinha marca nenhuma no meu corpo. Eu não estava arranhada, eu não estava machucada, a roupa não estava rasgada, que era mentira. Como o ser humano é, né? Eu não aguentei ficar muito tempo ali, tudo mudou. Eu via, sabe, todo o tempo a imagem daquele homem na minha cabeça. Aí eu liguei para uma prima minha, que mora em São Paulo, se eu podia ir para a casa dela. Ela falou que sim. Ela mora na Vila Albertina. E eu fui. E aí, estando lá, né, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa loja no shopping de Santana, como em dezembro, né? Porque no Natal ele sempre contrata mais pessoas para trabalhar só no Natal até o Ano Novo. Eu aceitei. Trabalhei. E aí o gerente gostou bastante de mim. E aí quando terminou ali, eu estava em casa, ele me ligou e falou que ele ia mandar uma garota embora, que ele não estava muito contente, se eu aceitaria. Eu falei que sim. Então eu já aviso você quando tudo isso acontecer. Eu falei, tudo bem. Só que eu não sei se foi, acho que foi no mesmo dia, pouco tempo depois, ali 1 hora, ele me ligou. Ele falou assim, olha, eu já solucionei aqui, eu queria saber se você pode começar a trabalhar amanhã. Eu falei, sim, posso começar a trabalhar amanhã. Então, eu comecei a trabalhar no dia seguinte. E eu vou contar, assim, uma coisa interessante, que eu demorei, acho que uns 3 meses, ou 2, acho que uns 3 meses, para fazer minha carteira de trabalho. O gerente falava, minha irmã, faz a tua carteira. Eu falava, pra que isso? Porque eu preciso registrar você, para você estar assegurada. Eu falei, meu seguro é Deus, ó, não se preocupa com isso não. Então, eu só quero deixar registrado para vocês que desde o princípio eu nunca me preocupei com segurança humana. Eu sempre acreditei no meu Deus. Eu sempre tive muita fé.
Eu falei, a minha aposentadoria é Deus. O meu seguro é Deus. E ali trabalhando, tinha duas meninas que trabalhavam. Uma era caixa, outra era vendedora e eu. E a que era só vendedora, ela me esnobava, me tratava como, a caipira da roça. Desfazia de mim mesmo, sabe? Não importava não. Só que o dono da loja, ele tinha 35 lojas, era uma rede. E na Avenida Voluntários da Pátria, ele tinha uma loja grande que tinha talvez uns 10 vendedores. Então assim, ia ter todo ano em São Paulo, lá no AMB, eu acho que é. Não sei dizer nada bem para vocês não, tá? Mas é ali perto do Campo de Marte, em Santana, tem um parque lá bem grande, que não é o Parque Ibirapuera não. Não consigo me lembrar como chama aquele parque. Mas lá acontecia a feira da UD. E era uma feira muito grande. E a Lojas Glórias ia montar o stander lá. E de cada loja eles iam pegar, dependendo da quantidade de vendedores, De uma loja ia pegar mais, da outra ia pegar menos. E da loja onde eu trabalhava, eles iam pegar uma. E aí o que aconteceu? A outra vendedora que me esnobava veio falar comigo e falou assim: Mirma, se eles te escolherem para ir na feira, você deixa eu no teu lugar? Olha, eu tenho filhos, você não tem. Eu tenho umas despesas a mais que você não tem. Você deixa? Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Se fosse no começo, quando eu cheguei aqui, você pode ter certeza que eu deixaria. Só que, estando aqui, aprendendo aqui, eu aprendi com você uma coisa. Você me disse que se uma oportunidade vem até a gente não deve desperdiçar, a gente deve pegar ela, Então, quando ela me pediu para que eu deixasse ela ir no meu lugar, se eles me escolhessem, falei para ela que se fosse no começo, quando eu tinha chego, recém do mato caipira, eu deixaria. Mas que eu falei, mas eu aprendi com você, você me ensinou, você me disse. Olha, quando uma oportunidade chega para você, você não perca, você agarra ela com unhas e dentes. Então hoje, se eu deixar você ir no meu lugar, eu vou estar sendo falsa. E uma coisa que eu não sou é falsa. Agora, se escolherem você, vai você. Se escolherem eu, vou eu. E assim aconteceu. Eles me escolheram. E lá nessa feira da UD, quando passados os dias que terminou, eu estando na loja de volta, o gerente veio falar comigo e falou assim, olha, estão querendo levar você de mim. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pois é, porque disse, saiu, eles fizeram lá as contas e tudo mais, e que a que mais vendeu foi você. De verdade, eu não acredito até hoje. Eu tinha vontade de ver, sabe, lá nos registros, se era eu mesmo, Eu fico pensando, no meio de tantos vendedores, expert, gente de experiência, eu ia ganhar, em primeiro lugar? Por isso que a gerente da loja da Voluntários da Pátria conversou com o dono, porque me queria trabalhando na loja dela. Eu aceitei e eu fui. Lá ganhava fixo e comissão. Mal sabia eu que lá tinha uma vendedora gigante, uma morenona, que todo mundo tinha medo dela. Mas vocês acreditam que eu não tinha um pingo de medo dela? Como é possível isso?
Sabe, ela tomava cliente dos outros. Ela tomava. O cliente saía, fazia um lanche, porque lá na loja a gente tinha uma fidelidade. Porque naquela minha época, não sei se alguém de vocês lembram disso, mas os clientes faziam reserva, tá? Eles iam lá, faziam uma ficha, eles iam pagando, eles escolhiam o que eles queriam, o brinquedo, as bonecas, né? 2, 3, e davam um valor alto. E eles reservavam. Só que eles não levavam, mas iam pagando todo o ano até chegar o Natal. Eu achava legal isso. Olha só, o cliente era beneficiado e a loja também, porque uma vez que esses brinquedos estavam lá reservados, mas quando esse brinquedo quando acabava o estoque que não tinha na loja e alguém quisesse, a gente pegava da reserva e vendia. Então, quando chegava, a gente colocava de volta, sem nenhum problema. Era muito bacana. Então, a gente tinha aqueles clientes nossos que vinha, que chegava e que perguntava pelo nosso nome. E aí a vendedora tinha cliente, os meus clientes que eram meus, eles ficavam me esperando, eles me compravam lanche, entendeu? E esperavam porque eles queriam ser atendidos por mim. Só que essa menina, ela pegava os clientes, e o vendedor nenhum podia falar nada. Nossa, todo mundo morria de medo dela. E sabe o que mais? Ninguém podia ir reclamar para a gerente, porque a gerente sempre dava razão para ela. Mas olha, eu cheguei nela e eu falei para ela, eu tenho 1,53 m e eu não sei quanto que ela tinha, sabe? Eu falei, Senira, você não se mete comigo, você não me conhece, você não sabe quem eu sou e eu não tenho medo de você. A gente fez amizade, eu ia na casa dela e tudo. Ela nunca roubou minhas vendas, nunca. Mas passado algum tempo, eu tinha vontade de ser secretária, eu queria trabalhar em outros lugares. E surgiu, eu tinha uma amiga que morava na Penha. E ela trabalhava na Metroservice, autorizada da Brastemp e das máquinas Singer na Liberdade. E tinha uma vaga. Eu falei, nossa, tudo que eu queria, né?